Gabi, nenhuma das tuas histórias parte de histórias verídicas? É tudo fruto da imaginação? Não, tem várias. Eu tenho, deixa eu ver. Quer dizer, mais ou menos. Tem coisa que o Seu Calixto Pescador é uma. E, por exemplo, Seu Calixto Pescador era uma coisa que o Gés contava. E, e aí ele contava uma história, não era do Seu Calixto. Aí eu inventei com o Calixto, que Calixto Amuns, ator, diretor, autor, ele, nosso amigo, daqueles assim, compadre. E aí eu botei o nome do Calixto, da Cássia, mulher dele, e Anemias é porque quando a Cássia ficou grávida do primeiro filho, que aparece em outra peça, que aparece como Duda nas coisas de Machado, quando ela ficou grávida do primeiro filho, ela ia olhar e a médica achava que era anemia. Falou, não tem nada de gravidez, você está com anemia. E aí, quando foi ver, o Anemias que estava nascendo. A gente botou o nome de Anemias, e é o Eduardo, o Dudu. E aí são coisas que vai tirando. O Cacá é o Cacá Amaral, que era nosso amigo na peça do Bela Tchau. Aí botei em homenagem ao Cacá. E aí eu sempre boto o nome de amigo, de parente, para os personagens. Sempre invento. Isso que é o mais próximo da minha convivência. O resto, não, tem uma peça, agora que eu lembrei. Uma peça que eu escrevi para Renata Mello, que ela fez lá na USP, numa encenação de encerramento de curso. E aí é uma bobagem, posso contar? Pode, Mas é Claro. uma bobagem. não tem problema, Matheus já está acostumado. Então, foi assim, uma vez eu estava com meus filhos, minha sobrinha, os filhos dela, minha irmã, minha nora, minha neta, a gente passa umas férias lá na Barra do Guaratiba, no Rio, ali perto de onde tem aquele jardim do Burle Marx, tem o sítio dele. E aí, uma hora, a gente foi fazer uma dessas idas de carro de viagens, nós estávamos com 2 carros, os carros cheios, e a gente se perdeu. E aí estávamos no meio do mar, perdidos. Aí eu falei, e agora? Como é que nós vamos fazer? Aí a minha sobrinha, que mora aqui nos Estados Unidos, que é onde eu estou agora com os filhos aqui, daqui a pouco volto para o Brasil, mas ela contou uma história que ela tinha visto na internet, isso tem muito tempo. Então, não tinha essas coisas de hoje, não. Mas já tinha uma coisa que rolava pelos Orkut da vida, tinha formas de conexão. Então, ela disse que tinha visto que os homens tarados, eles não atacam mulheres porcas, mulheres que ficam fazendo porcaria, que ficam enfiando o dedo no nariz, que fica coçando as partes íntimas, né? Que os tarados não se metem com essas mulheres. E aí, ela tinha vivido uma outra coisa, quando ela estava indo para Belo Horizonte, voltou na subida da serra, em Petrópolis, o carro quebrou. E aí tinha acontecido com ela um acidente de uma pessoa que foi para paquerar, e ela respondeu de uma forma difícil, estava ela só com as crianças e minha irmã, e respondeu de uma forma jocosa também. Aí eu juntei essas duas situações e criei uma peça que chama... Não lembro agora como é que chama. Que juntando as situações, era uma comédia. Uma comédia que ficou bem engraçada e que juntava. Isso eram coisas de experiência pessoal. Mas tem sim, tem outras peças que
eu coloco coisas de experiência pessoal, com certeza tem, porque eu vivo aproveitando isso. Quando eu escrevia para o Bambalalão, eu usava isso. Mas agora não estão me ocorrendo. Lembrei dessa, mas... E essa foi uma coisa muito engraçada, porque eu estava contando a história, eu cortei, né? Quando a gente parou o carro e fomos perguntar, descemos para perguntar, aí minha sobrinha, que era uma garota, ela falou: mãe, é para começar a me coçar agora? E a minha sobrinha falou: não, ainda não. Então, essa era uma bobagem que eu coloquei no palco. Queria saber do Matheus, como que foi a intervenção dele? Já comecei agora, né? Não sei outra coisa, só tô indo, né? Gravando. Você estuda o texto antes? Estudo. Fico falando, né? Que a gente grava de uma forma assim, né? Como eu faço com ele sozinho, então a gente faz aquele jogo de falar a mesma palavra, a mesma frase, sei lá, oi, tudo bem? De várias intenções, né? De várias formas, várias entonações. E aí ele fica falando, oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Vai mudando, modificando, né? E aí eu vou selecionando as melhores, aí a hora que corta, né? E aí daí vai juntando com a cena, né? Matheus, como foi que você começou a brincar de teatro, a fazer teatro? Primeira vez que eu comecei a ver teatro assim foi aqui. Foi quando eu comecei a fazer teatro. Quanto tempo você escreveu para esse programa de televisão, Bambalalão? Tenho a impressão que foram uns 3 anos. Todos esses textos estão publicados? Não, é muito texto que está escrito, porque eu escrevia eu fazia 8 trabalhos por mês, 6 peças e 2 crônicas. Então, isso ao longo desse tempo, deixa eu ver, 72, se forem 3, dá 144 mais 70, 200. Dá muitas peças, 200 e tantas peças. Mas acho que não foi mais 300, que eu tinha mais de 300 peças. Foi muito tempo que eu escrevi, e eu escrevia crônicas que o Acaiab falava. Tá. E ele falava lindamente. Então, as crônicas eram muito... As crônicas, naquela coisa que você perguntou, Bernardo, se eu uso coisas da minha vida pessoal para transformar, né? Que eu falei, tem, mas eu não estou lembrando. Para o Acaiab eu escrevi muitas, que eram coisas que aconteciam e que eu passava para ele. Escrevia transformado, né? E ele fazia tão bonito. O Acaiab é um ator maravilhoso. Inclusive tem no YouTube, eu estava pesquisando sobre o Bambalalão, e tem vários programas Bambalalão na íntegra, né? Inclusive as peças, só que eu não achei nenhuma sua. Eu achei lá da Rosana Rios, né? Então aparece, só para ter uma ideia, dá para ver como eram feitas porque era naquele palquinho mesmo, né, Gabi, que era gravar, que aconteciam as histórias, né? Naquele palquinho do auditório mesmo, né? Que tinha aqueles escorregadores, né? Que as crianças desciam, e ali no meio tinha, no fundo tinha o cenário que entrava os bonecos, e naquele pedaço da frente do picadeiro que aconteciam as cenas, não era isso? Ou não? Ela teve ali naquele teatro que fica na Avenida Tiradentes, perto do antigo presídio Tiradentes, de onde só sobrou um pórtico. Ali naquele teatro eles fizeram durante muito tempo. Mas durante muito tempo era também em estúdio.
E aí, e que a senhora fez, era um programa muito bom. A Memélia Carvalho, uma bonequeira de mão cheia, uma mulher maravilhosa, uma grande escritora. A Memélia é uma coisa, ela é um marco na história nossa de televisão para criança. Uma pessoa fantástica. E ela participava do programa, fazia bonecos. Ela foi uma das criadoras do programa. Eu entrei já há um tempo depois. Mas uma coisa que eu fico pensando é que o Bambalá não me obrigava a isso, porque como tinha que produzir, mas quando a gente tem mania de escrever, e vocês sabem disso também, porque vocês escrevem, a gente fica vivendo as coisas quando a gente está no clima de escrever, né? Que a gente está antenado, está querendo escrever, está procurando, tem alguma coisa que está dando comichão. A vida oferece aquilo. E a gente faz uma conexão com aquilo que está dentro da gente, que está querendo sair, né? Muitas vezes, esse pontapé inicial não é aquilo que vai ficar na peça, mas, ou nas crônicas que eu escrevia, mas ele é um impulso para a gente ir para essa criação, né? Tinha alguma supervisão ou o texto era aceito sem nenhum segundo olhar? Tinha não uma mexida no texto. Tinha uma coisa que falava, esse pode, esse não pode. Por exemplo, uma vez eu adaptei uma crônica do Fernando Sabino, que é o criador da Laranja. É uma crônica muito engraçada, e aí eu adaptei. E aí, quando foi, me falaram que aquele não podia, porque para poder ter essa adaptação precisaria de eles entrarem em contato com o autor, e isso era complicado, a televisão não ia assinar embaixo dessa criação. Então, eles devolveram e eu repus. Se tinha alguma coisa que eles não concordavam, eles falavam, essa não, mas eles não modificavam. Era muito raro acontecer, era muito raro, mas podia acontecer, ou por questões dessa que tinha, era ligado a uma obra de um autor, ou então quando tratava, por exemplo, hoje em dia, seria quando tivesse alguma coisa que não fosse aceito politicamente, né? Isso também poderia ter, mas era muito difícil acontecer. Aconteceu de mais de um autor, éramos 4 autores, mais de um fazer adaptação do mesmo conto, de conto tradicional. Então, eles deixarem a gente conversar e resolver entre a gente quem é que ficaria com a obra. Isso aconteceu também. Mas era isso, mas era muito raro voltar e não havia intervenção nos textos. Não havia supervisão, nem correção, nem copydesk. Não havia copydesk, nem controle. Quer dizer, só um controle nesse limite que eu falei. Certo. E a gente não chegava a sentir nenhuma intervenção, nenhuma censura. Isso. Não. Sobre o nosso trabalho, sobre Coisas de Machado, né? Que eu lembro que quando a gente estava, faz tempo já, né? Você falou que é uma peça que você não tinha visto nenhuma leitura, nenhuma encenação dela, né? E como foi para você ver? Eu vi essa resposta, mas acho que seria mais legal você falar por aqui. E das outras peças também, né? Como que ver, né, as peças que você escreveu lá atrás, há 40 anos, e
vê hoje com uma roupagem nova, nem em outros tempos, né? Leitura, claro, né? Coisas de Machado é uma peça é mais recente, ela não foi feita para o Bambalalão. Eu fiz a adaptação de outras coisas do Machado de Assis para o Bambalalão. Uma é Quem Conta um Conto, que é uma crônica dele, que eu adaptei. Tem mais coisas dele, que eu acho ele muito teatral. E Coisas de Machado é que me dá uma tristeza grande quando eu falo uma coisa, e olha que meu vocabulário está reduzidíssimo, eu ando falando de um jeito bem limitado, pobre. Eu uso pouco um vocabulário que eu usava antes com mais prazer e mais gasto. Agora ele anda muito controlado mesmo, porque pode parecer presunção, pode parecer empáfia, mas eu fico impressionada de ver como está reduzido o vocabulário das pessoas mais jovens. E é uma tristeza, porque eles não leem. E como eles não têm vocabulário, Machado de Assis fica inacessível. Isso é terrível, porque é uma pobreza, essa é a nossa herança. É como uma pessoa que está morrendo de fome e que fala, não, só quero pão e água, porque não sabe fritar um ovo, não sabe fritar um bife. Fazer uma comida mais elaborada, então, nem pensar nisso. Mas é como eu sinto. E aí, Matheus, é maravilhoso que você esteja aqui, porque o teatro é uma coisa que abre muito vocabulário para aqueles que fazem. E Coisas de Machado era uma forma que eu peguei de crônicas do Machado de Assis, várias coisas, e botei na atualidade, com a liberdade de poder colocar coisas minhas no meio de pensamentos e considerações dele. Para que é uma tentativa de chegar no jovem de uma forma que o Machado de Assis não fique um Everest, fique alguma coisa que é possível de ser lida e ser apreciada, né? Ser gozada, não no sentido de graça, mas de vibrar com ele, de usufruir, de digerir com prazer. E essa tentativa, eu vendo o texto lido, eu falei, eu gosto desse texto. Eu gosto dele. Eu achei ele divertido. Você gosta, Bernardo? Você gosta dele? Eu achei bem interessante, principalmente a coisa da eleição. Está tão próximo e tão atual, né? E essa coisa das crianças, né, que são os bisnetos dele, de falar, não estou entendendo nada. Para ver se o jovem se identifica com isso. Para poder abordar a ironia como um comentário do jovem. Esse texto é de quando? Foi quando eu ganhei um edital para imprimir um livro. Eu falei, eu vou lançar outro livro para professor. E aí ganhei isso, eu entrei com um texto que eu já tinha, falei da minha experiência e propus publicar um livro com 10 textos. Então,
Eu não sei se são, acho que todos são recentes, eu não lembro agora de cabeça. O livro é de 2005, 2006, Gabi, se não me engano. Eu sou tão velhinha que 2006 é recente para mim. Eu queria falar uma coisa, se a gente vai terminar, eu queria falar, Júlio. Eu falei isso no princípio, mas eu falo, e vocês dois que estão aqui. Eu acho que nós do teatro somos devedores a vocês. Vocês têm um trabalho que é tão importante, e eu não me canso de repetir isso, porque é uma gratidão que eu tenho, e além do prazer de estar junto fazendo essas coisas que a gente está fazendo, essas brincadeiras, né? Mas, para mim, foi uma honra estar participando, ter um ciclo com textos meus. Foi muito gostoso, você me perguntou isso, eu vou responder. Foi muito gostoso e inesperado rever textos, alguns que são tão antigos, outros que já são antigos, mas que eu falo que são mais recentes, né? Mas, porque são mais de 2006, mais recentes, mas foi muito bom, foi muito gostoso e mesmo surpreendente. Olha, funciona. Funcionava no Bambalalão, tanto que eu recebia muita carta de professor, e funciona ainda hoje. E eu achei, como todo mundo está ficando com um pique para brincar e improvisar e fazer de tudo que dá para o texto chegar. Realmente, o elenco está ficando afinadíssimo. Tem um tempo grande que eu não participo por conta de excesso de trabalho, mas o que eu participei, eu adorei. Ficar brincando e vendo a edição, eu falei, que gostoso. E foi muito prazeroso. E vocês dois fazendo isso, registrando a história do teatro. No caso do Bernardo, mais ele fala mais do teatro dirigido à infância e à juventude. E você, Júlio, fazendo isso com a dramaturgia, é muito precioso. O tempo vai mostrar como isso é um tesouro. Eu agradeço de coração. Nossa, eu que agradeço, Gabi, porque a gente não faz ideia, né, do que está fazendo. Claro, registro é super importante, né, que a gente já comentou em outros vídeos também, dessa questão de quando o autor morre, e eu penso muito a esse respeito, sabe? E, de repente, acabou... a Nélida Pinhon, se não me engano, que falava isso, que a primeira coisa que acontece quando o autor morre é os herdeiros esvaziar as gavetas, jogar fora tudo que há de papel, que há de texto, né? Que para muitas pessoas não tem importância, mas é um tesouro. Né? Acho que eu deveria ser historiador também, porque eu gosto muito dessa coisa, papel velho, e digitalizar, e ler, e transformar, né? Porque memória já não existe, né? Memória recente não existe. Quem dirá memória de texto de 30, 40, 50 anos, né? Isso é muito... Não, e eu falo uma coisa, quando eu vou ver um espetáculo, seja infantil e adulto, e não tem um programa, eu falo, gente, não precisa ser um programa, basta ser um impresso com a equipe, falando o nome do aqui, para marcar que esse espetáculo teve uma vida, por menor que seja, entendeu? E agora os grupos nem mais estão fazendo isso, eu fico assim impressionado. Não faz. Agora é tudo... você vê, é tudo virtual, né? Usam o Canva. Oi. Projeta e pronto. Usa um Canva, faz de qualquer maneira, não tem a parte artística, né, da criação do cartaz, e eu acho isso muito chato, né, muito problemático. É triste, porque se já a memória dos que fazem alguma coisa já é pouca, imagina quem não faz nada. Despediu, Um beijo para Gabi. vocês. Muito Muito bom. obrigada. Obrigado.